O Além da Notícia desta quinta-feira está falando para a família brasileira, porque está falando dos trabalhadores domésticos. 8 milhões deles estão em todo o nosso país. E nós estamos aqui hoje falando sobre os direitos e a relação empregado, empregador e empregado doméstico. Doutor Rodrigo, a distinção, vamos agora voltar, a distinção entre um trabalhador doméstico e um diarista. E quando a atuação de um diarista na minha casa pode caracterizar vínculo trabalhista e que pode gerar direitos? Ronaldo, não existe como eu estava dizendo, na lei ela não faz essa distinção. Então nós temos que partir para as interpretações dos tribunais. Os tribunais têm entendido que se houver a continuidade durante uma semana, trabalhar todos os dias numa residência, configura o vínculo empregatício. Tem julgados que configuram até com três vezes na semana, mas tem que ser um único empregador. Porque se não for um único empregador, ele passa a não ter a vinculação necessária para configurar o vínculo empregatício. Deixa eu só entender. Aquele empregado doméstico, se ele estiver trabalhando apenas com um empregador, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Um empregador para o empregado doméstico. Para o empregado doméstico. Mas isso não é uma matemática, como 2 e 2 são 4. Isso é a interpretação de cada juiz. É a interpretação dos tribunais, entendeu? O tribunal da nossa região, que é o da 10ª região aqui, ele tem entendido que com 3 pode-se configurar o vínculo empregatício dependendo da situação. Por que dependendo da situação? Se houver mais de um empregador, no caso, quebra o vínculo necessário para se configurar uma relação trabalhista. Porque aí a gente sai das legislações esparsas e passa aí para a CLT. Porque o artigo 1º, 2º da CLT, ele fala que tem que ser uma relação não eventual, tem que ser uma relação contínua. Entende? E, além disso, é necessário informar que para que não, se ela tiver 2 empregadores, ela passa a ser uma relação que não tem como é que eu vou informar? É uma relação que passa a ser mais eventual. Porque, assim, como é que se configura isso? Uma diarista, ela pode chegar na sua casa hoje e falar, olha, eu não quero mais trabalhar. Ela não tem aquela obrigação de cumprir um certo período para poder sair. É esse o entendimento. Agora, se diante de uma situação fática ficar comprovado que era muito mais que uma diarista, quer dizer, ela trabalhava 3 vezes na semana, tinha uma certa subordinação, uma certa hierarquia, ela dependia única e exclusivamente daquele empregador, que é a dependência econômica, configura-se o vínculo empregatício. Eu vou, doutor Barros, senhor Barros. Doutor não. É o doutor também. doutor. Senhor Barros, lá também no sindicato, como é que os senhores orientam os trabalhadores quanto a isso? O doutor Rodrigo, ele fez essa colocação, certo? Que nós também somos orientados também pelo nosso advogado. Os casos, quando chegam no sindicato... E chegam muitos casos dessa natureza? Demais. Com referência a diarista, o que é que nós fazemos? Olha a diferença que nós orientamos lá no sindicato. Diarista, o empregador tem que pagar na diária. Desde o fato que está indo 3 vezes por semana e está recebendo por mês, é mensalista. Está caracterizado um vínculo. Diarista... Então, isso aí já ajuda muito no entendimento, doutor? Diarista, ajuda. Você recebe no dia? Diarista recebe na diária. Por exemplo, se uma diarista fez uma diária na sua residência, Ronaldo, fez uma diária na casa do doutor Rodrigo, a gente orienta o empregador que faça um recibo. Recebido, senhor Ronaldo, uma diária feita na sua residência no dia 9 de julho de 2012. Brasília, tanto de tanto, Maria da Conceição e tal e tudo. Isso aí está recebendo na diária. Agora, desde o fato que o empregador contrata para ir 3 vezes na semana e está pagando por mês, é mensalista e dá um recibo mensal para a empregada assinar, ainda quer brigar no sindicato, dizendo que vai 3 vezes por semana, que é diarista, então nós não temos condições de resolver. Então a gente orienta,
manda para a justiça, porque existe muita jurisprudência, o juiz é que vai decidir. Geralmente, os casos que a gente encaminha para a justiça do trabalho, desses casos de diarista, 3 vezes por semana, o juiz geralmente dá grande de caso. Já teve até um caso de 14 anos, uma diarista trabalhar 1 vez por semana, nunca tinha recebido 13º, nunca tinha recebido férias, nunca tinha recebido 1/3 do abono de férias, e o juiz deu ganho para ela. Deu ganho de causa. Não deu para entender, mas deu. Puxa vida. Bom, quais são as leis que regem o trabalhador doméstico? Não é CLT. Não, ele rege-se pela CLT, porque a CLT é a normativa geral, né? A CLT, ela engloba todos os trabalhadores. Salvo alguns casos, é que ela cita especificamente alguns trabalhadores, como ferroviários, que a CLT ela é de 43, né, Ronaldo? Então, assim, ela tentou englobar grande parte das classes que existiam à época e cita especificadamente algumas classes. Mas, um exemplo, os médicos, eles não são citados na CLT, mas eles têm direitos que são garantidos na CLT. Da mesma forma, os empregados domésticos. Os empregados domésticos, no caso, com uma rescisão de contrato de trabalho, como é que você vai fazer essa rescisão? Você tem que se orientar para a CLT no artigo 478, que vai falar sobre a rescisão, os direitos garantidos na rescisão. Seria 13º proporcional, férias proporcionais, o aviso prévio, se não for indenizado, o aviso prévio pago, entendeu? E o que a legislação fez foi garantir alguns direitos que já estão previstos na CLT. Então, ela, além da CLT, ela tem a lei 10.324, que rege os trabalhadores domésticos. A primeira citação de um trabalhador doméstico foi na lei 625, de 49, salvo engano, que ela cita o trabalhador doméstico tirando o descanso remunerado, que essa lei ela fala sobre o descanso remunerado. Então ela fala que o trabalhador doméstico não teria direito ao descanso remunerado. Descanso remunerado, não, sobre descanso semanal remunerado, isso mesmo. Então, além dessa lei, tem a lei 5.859, que ela já trata mais dos trabalhadores domésticos, que ela dá a conceituação, dá alguns direitos, mas a grande evolução, no meu entendimento, foi a Constituição, que ela levou o trabalhador doméstico ao status constitucional, e a Lei 10.324. Muito bem. Eu estava aqui ainda analisando o texto da mudança, da última mudança na lei em 2006, né? Que diz que até então eram descontados alimentação e moradia do trabalhador doméstico. Um absurdo. Não era absurdo demais isso? Shampoo, tinha empregador que descontava shampoo, sabonete, alimentação, entendeu? E isso é um absurdo, né? Porque você está ferindo a dignidade da pessoa humana. Uma pessoa que lhe serve na sua casa, mora com você e você tem a capacidade de descontar tudo isso. Só que o perfil do empregado, complementando o raciocínio aí do Dr. Rodrigo, o perfil do empregado doméstico está mudando nos últimos tempos. No Distrito Federal, nós éramos 110 mil empregados domésticos, há uns 2 anos atrás. Agora nós somos 87 mil empregados domésticos. O empregado doméstico, ele está despertando para a realidade. Hoje em dia, você encontrar uma empregada doméstica está muito difícil. Ela não está querendo, como é que se diz, mais dormir no emprego. Ela prefere trabalhar na diária, porque ganha 80, 90 reais por dia, ou seja... Isso aqui em Brasília, né? Em Brasília. Ou seja, na semana ela tira 400, 500 reais do que ela trabalhar numa casa de família, lavar, passar, cozinhar e arrumar a casa, ganhando 622 reais. Esse é o piso hoje aqui em Brasília? Claro, 622 reais dividido por 30 dá 20 reais por dia para uma mãe de família sustentar uma casa com 20. Então, o empregado doméstico,
ele está se conscientizando, ele não está querendo mais trabalhar fixo. Você encontrar uma trabalhadora doméstica para dormir no emprego, ela não vai por menos de R$ 1.200. Hoje em dia, a empregada doméstica, ela está estudando, tem muitas delas que estão fazendo faculdade, está mudando esse perfil de empregado doméstico, porque além de não ter os direitos assegurados por lei, o empregado doméstico ele é muito discriminado, ele é muito humilhado em casa de família. Tem patrões até hoje que a comida do empregado é separado. Teve um caso semana passada que uma empregada doméstica foi demitida só por causa que tomou um iogurte da patroa. Olha, nós estamos em pleno ano 2012, 512 anos depois do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Cabral já trouxe nas naves as mucambas que eram consideradas empregadas domésticas. Nós estamos em pleno ano 2012, 512 anos depois do descobrimento do Brasil. É uma das categorias que menos direito tem, é o dos trabalhadores domésticos. Então, esse perfil está mudando, nós estamos lutando, nós estamos se mobilizando e esse quadro vai mudar. Os nossos governantes vão olhar para a categoria dos empregados domésticos como uma classe trabalhadora igual às outras categorias. Estamos lutando, nós vamos ter direito ao FGTS, vamos ter direito ao seguro-desemprego, vamos ter direito à hora extra, vamos ter direito ao adicional noturno. Por que as outras categorias têm direito? O doutor Rodrigo fez uma boa colocação. O FGTS sendo depositado, certo? O patrão, ele vai depositar aqueles 8%. Mas o empregado doméstico, quando ele for demitido, o empregador ele não vai ter esse custo. Quem vai pagar o seguro-desemprego é o Ministério. É o Ministério do Trabalho, porque o FGTS está vinculado Mas sabe o que acontece, ao Barros? seguro-desemprego. É porque é o seguinte... Pode me chamar de Barros. Ô, Barros, perdão. É o costume. Barros, o que acontece é o seguinte, a maioria das vezes não é recolhido por falta de conhecimento. Porque não tem, para o empregador não vai fazer diferença. O senhor entendeu? Os 8% que tem que pagar do FGTS é muito pouco, então, muito pouco e garante ao... Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Quais os atuais direitos do empregado doméstico, por exemplo, na hora de uma rescisão? Certo. Ronaldo, só um minutinho, doutor. Desculpe aí, mas fique à vontade. Complementando esse raciocínio, por causa disso que eu interrompi o senhor. Dói o coração, que com referência à sua pergunta, chega uma empregada doméstica acompanhada do patrão e da patroa para pagar os direitos trabalhistas e para fazer a homologação no sindicato. A pessoa vê a carteira profissional, entrou em 1986, vê líquido a receber, 300 e poucos reais. Poxa, trabalhou 25 anos numa casa, vai sair com 300 e poucos reais. É porque não recolheu o FGTS. No FGTS. Porque desde o patrão, se o patrão sempre pagou 13º salário direitinho, sempre pagou férias, sempre pagou um terço do abono de férias, a empregada doméstica pode demorar 30 anos que vai sair com aquele valor. A mesma coisa. Então o FGTS é importante. É importante para o empregado doméstico. Claro que é. E não é só isso, né, seu Barros? E assim, é uma questão de humanidade. Uma pessoa trabalhar 30 anos na sua casa, daqui a pouco ela tem que se aposentar, porque já está com uma certa idade, 25 anos, já conseguiu cumprir os 180 meses dos recolhimentos e a idade limite, que é 65 anos para mulher e 60 anos para homem, vai aposentar e só tem direito à aposentadoria sem o FGTS. Entendeu? Eu acho que o FGTS já está previsto, basta um acordo entre as partes, entendeu? E além disso, com o fim do contrato de trabalho,
ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Voltando à pergunta, Ronaldo. Eu vou deixar para a gente continuar essa mesma pergunta aqui no próximo bloco, porque aí vamos falar sobre os direitos a mais agora que estão sendo propostos, que não, no caso, a mais para se igualar a um trabalhador normal, a todo e qualquer trabalhador, o que está sendo proposto agora. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco.